para nós aí, Andrezão, porque hoje nós tivemos uma discussão lá na rádio, porque é o seguinte, o Paulo Brax deu uma entrevista para os colegas do GE, falou que ia contratar o Juan Tressoldi e tal, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas agora os jogadores que estão envolvidos na data FIFA, a gente vai mostrar agora, daqui a pouco. O Andrezão já está preparando lá, calma que daqui a pouco vai. E aí, exatamente para a gente falar quem vai ficar muito prejudicado para o jogo, por exemplo, o Atlético jogou contra a Chape, né? O Atlético já tem problemas no elenco e ainda perde jogadores para seleções, aí foi uma situação complicada, né? De certa forma é preocupante, hein, Galã? É preocupante, ainda mais quando você olha que você tem hoje o Preciado é titular do Atlético, o Ivan Román é titular do Atlético, o Alonso é titular do Atlético e o Franco é titular do Atlético. Nós estamos falando de 4 jogadores, né? E de um sistema defensivo do Atlético que a gente comentou aqui ontem, que está sendo ainda adaptado pelo treinador, está trabalhando ainda. E ele teve 9 dias para trabalhar um setor onde teve desfalques, não tinham as peças para ir trabalhar. Eu até não acredito que esses jogadores vão chegar a tempo para jogar amanhã em Chapecó. O Atlético viaja na quarta-feira, no final da tarde, para Chapecó, mas eu acho que o Júnior Alonso joga hoje à tarde, 3h30 da tarde, né? Eu acho que o único que eu vejo que pode ter chance é o Ivan Román, que jogou ontem, né? Os demais... Mas a viagem é mais longa. A viagem é mais longa. Mas mesmo assim, ainda tem um prazo maior, porque o Alonso, ele joga hoje, tem um fuso horário lá na França. Então, o jogo dele vai acabar à noite. Então, ele não viaja lá à noite, ele vai viajar amanhã. Aí ele vai ficar o dia todo viajando. Quando ele chega aqui, o Atlético já vai estar saindo. A não ser que ele já chegasse para poder ir direto para Chapecó. É uma logística assim. E aí entra outro ponto. Você vai sacrificar tanto por causa do jogo contra a Chapecoense? Sendo que você tem uma sequência de jogos dificílimos aí. Então, eu não estou contando muito não, viu, HG, com a presença desses jogadores, não. Só talvez o Ivan Román. Breno, então vamos usar o campinho nosso de cada dia aqui. Everson, Natanael, Lianco, Tressoldi e Lodge. Tomás Pérez, Vitor Hugo e... cara, eu acho que ele vai de Igor Gomes. Sério? Eu acho que ele pode repetir o que ele fez com o Fluminense. Igor Gomes, Bernard, e aí lá na frente eu acho que ele põe Coelho e Hulk. Eu penso assim. Então, eu tô achando que ele vai com três na linha de frente. Não sei. Igor Gomes e Bernard pediu pra perder o jogo. Não, mas é porque ele fez isso contra o Fluminense e o Atlético, tudo bem. Não é o que eu gosto, tá? Mas o Atlético não jogou mal. O Atlético merecia até vencer o empatezinho contra o Fluminense. Então eu acho que nesse ponto... Agora, a gente está esquecendo aqui, ele pode colocar de repente o Alexander para jogar de titular? Será? Eu gostaria, mas eu só não sei como é que tá essa situação física. É melhor do que colocar Igor Gomes e Bernard, né, Beto? Eu concordo. Porque hoje, cara, assim, a gente está aqui trazendo informação de que o Atlético pretende se desfazer desses jogadores a partir de julho desse ano. E aí, qual o sentido de num jogo que o Atlético precisa vencer, precisa mostrar algum tipo de força fora de casa? Especialmente porque jogando fora de casa o Atlético tem sido extremamente frágil. Aí ele vai e define por entrar com Igor Gomes e Bernard, que são 2 jogadores. Mas o sentido é a falta de opção. Exatamente, é isso aí. Ele tem outras opções. É a falta de opção. Porque quando ele tá... O Breno acabou de citar, ele tem o Alexander. Mas a gente não sabe a de condição lesão, física. Thiago. Cara, entre ele e o Igor Gomes é melhor ele. Desculpa, não. É melhor ele. Não é, não. Claro que não. Ele não tem o nem Igor Gomes ritmo. não tem entregado nada, cara. Não, assim, no último jogo ele não afetou o Atlético, não. A gente falou, aqueles jogos lá que ele afetou, eu acho justo. Durante toda a temporada ele tem afetado. Aí um jogo a gente vai mudar e dar e o Alexander tem feito o quê? O Alexander não tem feito nada, porque não tem jogado. A gente tem que saber. Quem tem mais ritmo é o Igor Gomes, cara. Eu só mudaria assim. Eu não colocaria o Bernard, eu colocaria o Coelho para fazer o lado esquerdo e colocaria o Igor Gomes para fazer o lado direito. Sacrificando mais uma vez o Vitor Hugo, que já está acostumado com isso, com o Pérez, e faria o ataque Cassier e Hulk. Eu imagino que ele deva fazer um trio de frente com o Hulk. Ontem eu falei aqui que eu não colocaria o Hulk como titular, mas pensando com a cabeça do Barba e o que a gente tem acompanhado dos recortes que a gente tem de treinamento, Cassieira, Hulk e Coelho na frente. 3. Só para o pessoal entender, 6 jogos do Barba no Atlético. O Hulk foi, em 5 jogos, ele foi titular e não foi substituído em nenhum dos 5 jogos. Ele só foi poupado em um jogo, foi porque ele foi poupado para ficar no banco e entrar no segundo tempo. Então, já está nítido a necessidade que ele tem de utilizar o Hulk e ele está tentando entender como é que vai ser a composição desse ataque, mas com o Hulk. E não é só o Hulk. Aí é o que eu falo que pesa a ausência desses jogadores.
O Alonso é outro cara que jogou todos com ele, tá jogando todos com ele. Né? O Lodge está jogando todas com ele. Ele já tem o Vitor Hugo está jogando todos com ele. Ele já tem alguns homens ali que ele coloca. Alguns ainda tá indefinido, principalmente a questão do ataque. Então, sobre a questão do Hulk, né? Quando você vê o Barba utilizando o Hulk tanto que ele está usando, que mesmo o Hulk, numa condição física inferior àquela que a gente já viu, vivendo uma fase que não é a melhor, todos os treinadores que chegam já analisam que ele é necessário para o time. Veja você, isso diz muito sobre Diz muito o sobre ataque do Atlético. isso, sobre o ataque do Sobre o Atlético. ataque do Atlético. Foi assim Porque um que eu ataque que comecei. não mete medo de ninguém, um ataque que não incomoda marcadores. Você não vê zagueiro tendo trabalho com os atacantes do Atlético, embora eu reconheça que no final do jogo contra o Fluminense ali, hoje tá foda. No final do jogo contra o Fluminense ali, o trio fez fumaça, né, com o Coelho, com o Cacerra e com o Minda lá pelo lado direito. Mas, cara, o ataque não mete medo de ninguém. Ninguém. Não faz gol, tá vendo aí a escassez de gols. E aí, quando o Atlético apresenta os números de jogos fora de casa, dentro de casa também tem problemas. Problemas graves. Por quê? Porque a qualidade do ataque do Atlético caiu sistematicamente e o seu principal atacante não faz gol. Então, você tem que tentar algo de diferente, Barba. Tentar algo diferente, porque com os que você está escalando, não está dando resultado. E olha que coisa interessante. A gente falou a escalação aqui, o Valu mudou ela ali, colocou a opinião dele, e ninguém falou do Scarpa. Mas Olha tá virando... como um jogador que é valorizado, nós falamos sobre isso aqui, que ele é moeda de troca, ele é um cara valorizado, mas hoje ele já criou o status de ser reserva do Atlético. A chave do Scarpa, pra mim, virou no jogo contra o Vitória. Como é que entre ele e o Igor Gomes eu não vejo diferença Pô, ele alguma, foi mal pra caramba. Olha isso que o Thiago acabou de falar Ele agora. maltratou a bola de uma forma assim que, tecnicamente, cara, ele errou aquele lance que é o principal dele. Qual que é o lance? De pegar na ponta direita e inverter o lado. Cara, ele fez O valor. Ele errou viradas. Não é um lance assim isolado. Ele tá mal tecnicamente. Isso. Infelizmente pro Atlético, infelizmente pro Domingos nesse E momento. assim, Valor, hoje entre ele e o Igor Gomes pra fazer o corredor direito, cara, a verdade é que tanto faz. Puxa vida, isso Eu isso é Thiago, uma coisa... particularmente, não vejo diferença hoje entre os dois. O que eles estão fazendo. Acho que os dois estão mal no Atlético. É muito que mal. o Domingos tem utilizado mais ele pelo lado esquerdo, né? Por isso que eu coloco o Coelho e o Igor. Num contexto geral, entendendo o que é a carreira do Scarpa, entendendo o que ele fez recentemente, eu, particularmente, gosto dele. Só que o que ele faz no Atlético, eu não gosto. Eu não gosto. Então, hoje, entre Igor Gomes e Scarpa, e Gustavo Scarpa, pra mim, aí, Thiago, a gente pode falar assim, pô, mas por que então? O Hulk também não tá rendendo lá na frente. Por que não tira o Hulk? Cara, porque minimamente o Reinier entra, acontece alguma coisa? Não acontece. Não está acontecendo nada com ninguém. Isso, HG, mas tecnicamente o Hulk é o mais privilegiado ainda desse ataque. Ainda que não esteja conseguindo entregar. Cara, o Dudu ano passado, cadê aquele Dudu? Cadê o Dudu Dudu do Sampaoli, né? Cadê? Tem um passarinho na roça que chama Fogo Pagou. Por que? Chama Fogo Pagou. Por que chamam ele disso? Que ele canta parecendo Fogo Pagou. O canto dele parece que fala... Cara, o Fogo Pagou do Dudu. Ele não veio para 2026 ainda. Se aparecesse... Olha, eu duvido se aparecesse minimamente um jogador que seguisse uma sequência conseguindo fazer gols na... Agora o Hulk tem que dar uma segurada. Porque esse jogador entrou aí nos 3 últimos jogos, o cara fez 2... Cara, não aparece, HG. Não aparece. Aí você vai manter o cara, sim, que tecnicamente ainda é o melhor, incontestável do ataque, mesmo se ele tá rendendo. Porque não tem, cara. Cara, não diz sobre uma espécie de imperialismo do Hulk no Atlético, não. Diz sobre a falta de opção no elenco, cara. E de gente que entra e agora, não contribui. voltando aí à questão do Scarpa, eu fui um que defendi muito o Scarpa aqui, porque eu via ele como a qualidade técnica desse time. O cara que poderia fazer um passo diferente, buscar alguma coisa diferente, tentar algo diferente, dar um passe certeiro para os atacantes, mas isso foi sumindo na atual temporada. E foi subindo com os jogos dele. Ele foi jogando para fazer isso sumir. Isso aí. Foi desaparecendo. Então, assim, hoje o Scarpa realmente, quando qualquer mesa redonda ou quadrada de futebol que vai ter aí, o Scarpa não é lembrado e o Coelho é melhor do que ele fazendo aquilo lá? Não é melhor tecnicamente, mas corre. Arranca, arruma uma falta, tenta fazer a jogada dele lá de cortar para direita e bater. Ele faz a recomposição total do sistema defensivo. Nós falamos aqui, todo mundo também, que o Lianco vai ser o titular. Agora, eu também não me surpreendo se com o Vitor Hugo em condição, por ele ser canhoto e não ter o Alonso ali pelo lado esquerdo,
ele optar pelo Vitor Hugo na esquerda. Isso não vai me surpreender. Eu gosto da zaga e gostaria de ver o Alonso com o Tressoldi, porque eu acho que eles... o Lian com o Tressoldi, porque eu acho que eles podem fazer uma boa zaga. Eu gosto do Tressoldi, diferente de alguns que acham que o Atlético não tem zagueiro, alguns, né? Não sei. Cara, zagueiro, né? zagueiro eu acho que o Tressoldi é um bom zagueiro. O zagueiro confiável que o Atlético tem até o momento, o Atlético tinha o Lianco, que era um zagueiro confiável. Aí a contusão grave voltou e a gente ainda não viu jogar um jogo inteiro. Perfeito. Como é que vai ser para correr atrás de atacante? Então, não sei. Não sei qual é o rendimento dele, eu não sei, ninguém sabe. Então nós vamos ver a partir do momento que ele começar a ser titular. O Tressoldi, eu acho um bom zagueiro. Também um zagueiro acho. bom zagueiro. Você ter no elenco. Bom zagueiro. Eu acho que o Tressoldi e o Lianco são os dois melhores zagueiros com o Ivan Roman correndo por fora ali, mas o Ivan Roman ainda é um garoto. Mas daqui a pouco vai parar de ser, né? O Vitor Hugo, para mim, hoje é a terceira, para mim, é a terceira opção. Terceira opção, é banco e é a terceira opção. Eu sempre optaria. Só que o fato dele ser canhoto pode ajudá-lo, né? Pode ajudá-lo. Mas para mim, a dupla de zaga hoje, eu só não sei se ele vai querer bancar dois destros. Lianco e Tressoldi, eu também acho. Com Lodi, com Preciado. Preciado não está lá. Eu estou dizendo que, para mim, esse quarteto. Isso. Né? Só que eu não sei se ele vai bancar, cara. Dois zagueiros desses. E mesmo o Vitor Hugo voltando de lesão, ele tem mais minutos na temporada do que o Lianco. Ainda assim, o ritmo dele é melhor. Melhor. Ele está, mesmo voltando de lesão, é melhor do que a situação do Lianco. Eu acho que E aí você vai para o meio-campo do Atlético. Como é que você vai montar esse meio-campo do Não, Atlético? então, o Tomás joga, né? O Tomás vai jogar. Tomás de deve... titular? Tomás vai jogar. Então, Tomás, Vitor Hugo. Vitor Hugo... Aí fica a dúvida. Aí fica a dúvida, que é aquela que Quem a que gente você falou que escalaria? O Alexandre, ele com condições, Tá. o Alexandre ele joga nesse time do Atlético. Em condições, ele jogaria. É o que eu tô falando. Eu montaria um meio de campo com 3 no meio campo e colocaria 3 lá na frente. 3 na frente. Que aí é o Coelho, o Cassieira e o Hulk. Eu jogaria com esses 3 lá na frente. E o meu meio campo seria esse que eu acabei de citar. E pelo lado direito, seu de defesa, quem? Então, a escalação que eu dei foi com o Lianco. Com o Lianco. Tá. Com o Lianco e com o Tressoldi. Eu já discuti. Eu já discuti lá na rádio hoje, eu falei e continuo falando. Eu acho que o Atlético, para a janela de julho, ele deveria ir atrás de 2 zagueiros. 2 Fala zagueiros. com a câmera da verdade, meu amor. 2 zagueiros. O Atlético precisa, sim, de contratar 2 zagueiros. Lembrando que no meio do ano, o Júnior Alonso não deve continuar no Atlético. Então, abre ainda mais um espaço. Se o Atlético, antes de anunciar a possibilidade, ou de noticiarmos, né, nas apurações que temos, do Júnior Alonso sair, a gente já falava de um zagueiro para chegar e tomar conta, então o Atlético, na minha opinião, com a saída do Júnior Alonso, ele precisa de 2 zagueiros. Ah, mas Elton, mas o Lianco tá voltando. Eu não sei como mas não o vai Lianco fazer tá. isso, né, Elton? Eu não Não vai imagino. fazer. Eu preciso de minutos, no plural, para saber como o Lianco vai estar. Ou de jogos, no plural, para saber como o Lianco vai estar. Eu não posso ficar com o Lianco que está no imaginário do torcedor do Atlético, que chegava e lutava por todas as bolas, que ganhava divididas, que dava raça, que vibrava, que fazia tudo que fazia. Eu não posso ficar desse jeito. A diretoria está com esse Lianco na cabeça. E ouvir isso, Thiago, me assusta ainda mais e me preocupa ainda mais. A diretoria nunca pode trabalhar com uma hipótese de como que vai chegar esse jogador que passou por uma lesão gravíssima. No futebol é uma das mais graves e preocupantes. Foi lesão no tendão. É difícil a Mas recuperação. você tem que dar um voto de confiança. Eu e ver. preciso dar o Você precisa de voto de confiança? E ver. Preciso. Precisa Preciso. ver. Vai ter 3 meses para isso, gente. Para isso, o Atlético precisa pensar na janela que vem por aí. Pois é, mas a janela, o Pedro Daniel deu 2 entrevistas essa semana e deixou claro, o Atlético vai contratar de 1 a 2 jogadores essa janela. quê? Ele Tá ficado. Não, ele falou. 2 Tá jogadores? Na próxima janela? Ele falou isso. Não, Tá peraí. zoando? Peraí. Ué, Ué, Você mas viu? então não tá casando com o que o Brax mas falou, vocês não viram a Tá entrevista, casando. não? Então, peraí. O Brax falou com você que o Atlético traria, que tem um volante para chegar no meio do ano, não tem? E um zagueiro. E um zagueiro. Então, 2. Pronto. Só que Parece se que o vai ser só Atlético... isso, Mas então. e se o Atlético, no meio do ano, negociar os jogadores, que eu recebi a informação que o Atlético tem interesse, não estou dizendo que eles serão negociados, que são Igor Gomes, Bernardo e Scarpa. Aí abre um trio para você buscar. Não vai buscar? Se o Scarpa sai, o Bernardo sai, o Igor Gomes sai, você não vai contratar? Eu tô replicando aqui
não é a minha opinião, é o que eu ouvi, que ele deu entrevista para o pessoal do No Ataque. Ontem eu vi de novo a entrevista, até porque ele fala do aporte, e ele fala essa questão. Já investimos 120 milhões na primeira janela, e na segunda janela agora nós vamos fazer algumas contratações pontuais, né, que podem ser 1, 2 jogadores, ele fala em torno disso. Se o Atlético fizer só 2 contratações na próxima janela de transferências, de verdade, o Atlético é seríssimo candidato ao rebaixamento. Agora, seríssimo candidato ao rebaixamento. Pode ser que o Atlético talvez precisa de muito mais que isso, pelo menos 6 reforços. Ele não esteja reforços. contando com o que você falou, talvez, né? De repente, com a saída de alguns jogadores, fazer essa transferência, né? Sai e chega. Porque quando se fala em 2 jogadores, são 2 necessidades que o Atlético tem hoje. Não, mas o Atlético, a gente estava conversando hoje sobre pontas no Band News na área. O Atlético precisa de um zagueiro, a gente estava conversando sobre pontas pontas no Band News na área. O Atlético tem hoje quem para ponta? Dudu, Coelho, Minda. Dudu, Coelho, Minda. Dudu, Coelho, Minda. Minda, 3. Dudu, Coelho, Minda. Ué. O Atlético precisa de pelo menos mais um ponta. Pelo menos mais um ponta. É uma necessidade que o Atlético tem hoje. Não é se o Scarpa sair, se o Bernard sair, se o Igor Gomes sair. É uma necessidade que o Atlético tem para agora, para ontem. O Atlético tem essa necessidade. Se o Atlético contratar só mais 2 jogadores nessa janela de transferências, o Atlético é seríssimo candidato ao rebaixamento. Seríssimo. E aí a diretoria precisa decidir o que ela quer. Ela quer que esse time lute contra o rebaixamento? Ou ela quer brigar por algo diferente disso? Porque se ela quiser que lute contra o rebaixamento, a receita está aí. Ô, gente, veja você o tamanho do problema que o Atlético enfrenta, né? O Atlético vai para uma rodada de campeonato brasileiro e você já imaginou que você ia chegar numa rodada de brasileiro lamentando que o Preciado não está aqui, que o Alan Franco não está aqui, o Alonso nem tanto, o Ivan Roman, o Minda, o próprio Cissé. Quem imaginou, cara, que você fosse daqui a pouco entrar numa rodada de brasileiro lamentando que esses jogadores não estariam... E aí eu vou ser obrigado a falar, já que está sendo usado, que é o Alonso, sou obrigado até a admitir, né? Que para o Barba o Alonso vai fazer falta. A verdade é essa. Eu não gosto, já gostei, hoje não gosto, mas vai fazer falta. A verdade é essa. Esse sexteto aí à disposição hoje ajudaria muito o Barba. Muito. Agora, que isso, tá HG, louco? independente de todos os problemas do Atlético, isso tem que acabar, né? Jogo um dia depois da data FIFA. Aí não adianta parar na data FIFA. O jogo precisa de ter pelo menos 48 horas após a data FIFA. Prejudica demais os clubes. O Atlético está prejudicado. O Cruzeiro vai ficar sem um lateral que foi para ser... pode não entrar nem um minuto. Mas o que é pior, né, Valu? Viagem não entra, isso tem que acabar, cara. Isso prejudica demais. Aí não faz tanto efeito. Para na data FIFA, mas no dia seguinte da data FIFA já tem jogo. Os horários, cada um vai para um canto do mundo. Não dá, cara. Pelo menos 48 horas aí de um hiato de quando terminam os jogos da data FIFA para voltar a ter os jogos. O ideal era a rodada quinta-feira, né, Valu? Sim, cara. Rodada valendo da O quinta-feira. ideal é sábado e domingo. Não, Thiago, na situação que o Valu está colocando, o ideal seria a quinta-feira. Aqui, ó, pega, por exemplo, não são todos os times que têm jogadores servindo as seleções. Então, o que eu imagino? Você tem aqui, ó, Peraí, você tem... Peraí. O Atlético tem 6. Peraí. O Cruzeiro joga... Não, agora sim. Cruzeiro joga Nós muito. temos aqui quinta. 1, 2, 3, 4 jogos na quinta-feira. Isso. Né? Quinta-feira. Tem alguma notícia de alguém que chega a tempo? Eu acho que desse é a possibilidade só do Ivan Roman. Só do Roman chegar a tempo? Eu acho. Do Cruzeiro, não. Não, o Cruzeiro não vai chegar a tempo. Né? Que é o Kaique só, né? Obviamente, o Cruzeiro joga amanhã. Então, é um problema, cara. É um problema. Peraí, você sabe cada um dos lugares, Breno? Sei. Sabe? Consegue você pode colocar- falando... só- consegue consegue colocar colocar aqui aqui, pra ô, gente? Andrezão? Que aí fica mais fácil pro Breno. Consegue colocar aqui no telão? Telão aqui, Andrezão, Aqui. por favor. Aí, garotinho. Onde que o Preciado vai jogar? O Preciado, olha, Holanda e Equador vai ser na Holanda. Holanda e Equador na Holanda. Na Holanda. Na Holanda. 12 horas de viagem. O Júnior Alonso vai jogar Marrocos e Paraguai na França. Na França. 12 horas, 12 também, horas de viagem, também. de viagem. E o Ivan Roman já jogou lá na Nova Zelândia. O Tá jogo foi ontem. viajando, então. Não sei, aí que tá. Será que o Minda? ele já pegou o voo? E o Minda? Será que ele pegou o voo? O Minda tá junto com o pessoal do Equador. do Tá certo, Equador, são 3 do três. Equador. E O Cissé tá jogando Cissé? lá na África, lá. Tá pela seleção de Guiné. O jogo deles é lá? No continente deles? Vamos ver aqui. Eu não estava Pode olhar aí que ligado. Então, para um elenco que já tem sérias dificuldades, você ainda tem um sexteto aqui
de gringos que vão fazer muita falta ao Atlético aí no jogo de quinta-feira e que sem o Atlético não pode, sinceramente, pensar em não conseguir uma vitória lá. Mas eu sei que é difícil, o Atlético não está jogando para passar confiança nenhuma, mas além de todos os problemas de organização do time, ainda tem esse sexteto aqui que não estará à disposição. Henrique André está de volta para falarmos mais do Atlético, Henrique. Ó, Abílio, tô de volta agora aqui com o Marcos Fabrício também, na mesa, cara. E a gente hoje bateu um papo muito legal com o Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Veio aqui a Itatiaia para bater um papo com o Eduardo Costa. A gente falou assim, não, vai pisar aqui, não vai falar de Galo, não existe isso, né? Então, o nosso Igor Varejano, que é repórter do Digital, conversou com o Sérgio Coelho e perguntou para ele sobre as prioridades, ou a prioridade do Galo em 2026. Vamos ouvi-lo. Sempre tem que ser, né? Nós temos o Campeonato Brasileiro, eu acho que não só o Galo, mas acho que todo clube, né, brasileiro que disputa a Série A tem o brasileiro como prioridade. E nós temos as competições que são também muito importantes, então é preciso ter um equilíbrio, né? E temos um plantel com muitos jogadores, ou bons jogadores, né? Haja vista que nós estamos com 7 jogadores das seleções, né? 6 deles nas seleções principais de seus países e mais o Vitão na seleção brasileira sub-20, que ele faz parte do plantel principal do Galo. Então nós temos um plantel grande, né, em número de jogadores, em qualidade também. Com a chegada aí do Eduardo, nós estamos otimistas, né, que ele já melhorou bastante o nosso time aí nos últimos jogos, e acho que com esse tempo que ele ganhou aí, né, data FIFA, a gente está na expectativa muito grande que daqui para frente a gente vira a chave. O Atlético chega, claro, em todas as competições visando o título e tudo mais, mas o retorno à Copa Libertadores, né, a gente teve 2 anos de Copa Sul-Americana, é o principal foco dessa temporada? Olha, quem disputa, né, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, todos os campeonatos tem que ser... tem que ter um olhar, né? A gente tem que ter um olhar muito especial para cada um deles, né? Mas uma coisa é certa, precisamos voltar para a Copa Libertadores, não podemos ficar fora, né? Hoje nós estamos aí com expectativa, né, de ganhar, né, durante esse ano aí, quem sabe um título aí que nos leve à Copa Libertadores, mas se isso não acontecer, a gente tem que estar bem no Brasileiro para garantir essa vaga. Então a gente tem que estar com o olhar em todas as competições, mas reafirmo que o Brasileiro é o principal campeonato para o Galo. Tá, então, o Sérgio Coelho falando que a prioridade então é o Brasileiro e de olho na Libertadores, né? Mas vamos trazer para a realidade. 8 pontos em 24 possíveis, então o Atlético vai ter que começar essa reação e tem esse jogo contra a Chapecoense na próxima quinta-feira como visitante, e como a gente vem falando aqui, né, Pedro? 4 jogos, 4 derrotas fora de casa, então é o momento aí do Atlético dar as cartas e mostrar que de fato vai levar o Brasileiro a sério. E outra pergunta que o Varejano fez para o Sérgio Coelho foi em relação ao Hulk, né? Porque eles têm uma ligação muito forte naquele período. O Hulk vai pro Fluminense, o Hulk fica, vai renovar, não vai renovar. O Sérgio Coelho foi uma figura muito importante até na conversa com o camisa 7 do Galo. E o Sérgio Coelho fala dessa relação com o Hulk e se emociona também. Vamos ouvi-lo. O Hulk, eu falo com o Hulk até com emoção, sabe? Porque é um grande atleta, uma grande pessoa, é uma pessoa fantástica, de um carisma enorme, de um coração enorme. E como atleta, não precisa nem dizer, né? É um grande ídolo do Galo. Eu falo com toda tranquilidade que ele está entre os 2 maiores ídolos da história do Galo. Quanto à renovação ou não, eu fico um pouco desconfortável em falar, porque no final de 2024 eu decidi deixar o futebol. E foi contratado o Paulo Brax, né, nosso diretor, e essa missão está nas mãos dele. E se eu for consultado, eu tenho a minha opinião. Mas hoje o futebol pertence à SAF, eu sou presidente da associação, contribuo tudo aquilo que posso quando recorrem a mim, mas renovação ou não, aí eu deixo pro Paulo Brax, pro Rafael Menin, aqueles que estão à frente do futebol do Galo no momento. Como torcedor do Atlético, o que você imagina no final do Hulk pelo Atlético? A gente tem que ver com ele também, né? Ele vai querer continuar jogando futebol, né? Qual que é a expectativa dele? O Hulk é uma pessoa assim que a saída dele tem que ser uma saída, não sei quando será, né? Mas muito bem trabalhada, muito bem conversada. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E
E saber dele qual que é a expectativa dele daqui para frente também, né? Ele vai estar já com 41 anos, ele vai querer estar jogando também, ou quer jogar talvez de uma forma onde não tenha tanta competitividade, né? Às vezes, não sei, né? A gente não sabe o que ele vai estar pensando. Agora é preciso que a gente sente com ele, conversa, né? E que tenta uma saída que for melhor para o Galo e para ele. Tá, então, Sérgio Coelho, agradecer ao Sérgio, né? Uma pessoa muito querida por nós aqui, sempre muito solícito, muito educado. Sérgio Coelho, faz falta aí também, né? Mais ativo no futebol do Galo, mas preferiu dar uma afastada, uma descansada ao Sérgio e falando com a gente aqui na Itatiaia também sobre essa questão do Hulk, que tem um final de contrato em dezembro, né? Encerra o contrato do Hulk com o Atlético e ele deixando aí, então, para o Paulo Brax, o Rafael Menin, essa questão, mas não escondeu a sua torcida, né? Ele quer que o Hulk permaneça no Galo e para ele tá na lista aí, no top 2, né, dos maiores ídolos da história atleticana. Sérgio Coelho participando com a gente, então, aqui da Turma do Bate-Bola, Abílio. Quando aquela homenagem dos 500 gols como profissional, né, o Sérgio Coelho aparece no vídeo de um momento muito importante e é, sem dúvida nenhuma, um elo entre o Hulk e o Atlético atualmente, especialmente, né, nessa conturbada virada de 25 para 2026. O Sérgio é um dos principais elos entre Hulk e Atlético, porque lá em 21 foi ele que contornou um problema entre Hulk e Cuca, num momento em que o Cuca era muito ídolo, continua sendo, mas era muito ídolo, e o Hulk era apenas um jogador grande que havia acabado de chegar. E o Sérgio Coelho tem uma responsabilidade enorme no resto da história, porque ele contornou aquela situação. Acho que perde o Atlético sem o Sérgio Coelho no futebol, mas ganha o Sérgio Coelho fora do futebol, porque dá dor de cabeça pra caramba. Deve estar mais tranquilo. É coisa pra doido, né? 7h43, Marques, sobre esse discurso do objetivo de chegar à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Está na hora de reagir para colocar esse discurso em prática. Afinal de contas, o aproveitamento do Atlético até aqui é de 33% nas 8 primeiras rodadas. Para isso, precisa meter as bolas nas casinhas, né, o Pedro Abílio? O Atlético já contundência. Boa, né? Isso é uma boa palavra. A gente ouviu muito, né, no último ciclo. Diria São Paulo. Mas, assim, a gente já viu nos últimos jogos um desempenho melhor. Pô, desempenho, cara, se você é consistente, né? Vai desempenhando a cada partida num nível bacana, fatalmente você vai ganhar os jogos, entendeu? Não tem outra, cara. Jogou bem, você vai perder um ou outro, você vai empatar, mas se você for consistente no desempenho, fatalmente você vai ganhar jogos, né? O Atlético jogou muito bem fora de casa contra o Fluminense. Teve as oportunidades que o Fluminense, acho que teve menos até, não conseguiu fazer os seus gols, depois amargou uma derrota. Cara, se coloca a bola na casinha, as vitórias acontecem. Elas vêm com naturalidade, mas é preciso jogar bem. Jogar bem, isso é muito, muito simples no futebol, essa matemática. Isso, né? Que o Marques falou está transformado em números. O Atlético está na média do campeonato da Série A do Brasileiro, entre as equipes que criam grande chance. A média do Atlético de criação é a média do campeonato. Talvez um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Só que quando você vai ver a contundência, né? O aproveitamento transformar essas oportunidades em gol, aí o Galo está muito abaixo da média. Os números, eles não refletem tudo, mas às vezes eles explicam muito. E aí é fora de casa, Abílio, Panzi e Fabrício. Fora de casa o Atlético pouco incomoda os seus adversários no resultado final. Até joguei bem, mas no resultado final, cara, eu não compareço. E num campeonato de regularidade, o Sérgio Coelho falou muito bem ali do que pretende o Atlético no Campeonato Brasileiro, buscar uma vaga na Libertadores, você tem que regular fora de casa também. Tem que começar a ganhar os seus joguinhos fora de casa para ter uma campanha ok ao longo da temporada. Ainda mais assim, se você vai enfrentar, por exemplo, um São Paulo, um Flamengo, um Palmeiras, fora, um Corinthians, é sempre mais complicado, né, Marcos? Mas assim, Chapecoense é possível. A maioria dos times que vão lá agora, time grandes, que querem chegar na Libertadores, que é uma das metas do Atlético, querem ir lá e pontuar, não só pontuar, fazer os 3 pontos, né? Exato. 7h46. Preparação será finalizada então amanhã, né, Henrique? É isso aí, Abílio. Às 10 da manhã, último treino, então, comandado aí pelo Eduardo Barba, do Eduardo Barba Domingues, lá na Cidade do Galo, antes deste confronto importante, quinta-feira, 7 da noite contra a Chapecoense, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a delegação viajando às 6 da noite para Chapecó. E antes a gente vai ter a lista de relacionados. Será que o Roman vai viajar? Será que finalmente o Alexander vai viajar? Tem muito tempo que não joga o Alexander, né? E será também que o Alan Minda, né, os jogadores do Alan Franco, o Ângel Preciado, será que esses jogadores, Júnior Alonso, estarão também relacionados? Saberemos amanhã, mas esse último treino, então, esse último ajuste, porque depois vem a maratona, né? 59 dias, 18 jogos pela frente, então o Atlético vai começar aí. Quem descansou, descansou, quem não descansou, agora é só na pausa para a Copa do Mundo lá em junho, Abílio. Atlético Mineiro terá 4 desfalques por conta da data FIFA contra o Chapecoense, né? Tá aqui no portal aqui, pessoal, do ge.globo, trouxe a notícia há 5 horas atrás. Estamos trazendo atualizações para vocês aí, tá?
Eduardo Domingues perderá 2 titulares e mudará o time pela última vez. O Atlético Mineiro precisará lidar com 4 ausências no duelo contra o Chapecoense na quinta-feira às 19 horas em Chapecó, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Convocados para a data FIFA, o zagueiro Júnior Alonso, o volante Cissé e o lateral Preciado e o atacante Alan Minda estão fora da partida. 2 selecionados, somente o zagueiro Ivan Roman e o volante Alan Franco, encontrarão o grupo em Chapecó. O zagueiro Vitão, que estava na seleção sub-20, viaja normalmente com a delegação. Ele, inclusive, fez parte do último treino nesta quarta-feira. Então, pessoal, aqui tá alguns destaques. Guiné, nos amistosos. Cissé só retornará para Belo Horizonte na sexta-feira. Alonso, Preciado e Minda retornam para a capital mineira, mas não viajam para a partida. Então, assim, tá aí algumas atualizações, alguns desfalques que o Atlético Mineiro terá contra o Chapecoense. Gostei de saber a sua opinião. Você acha que mesmo assim o Atlético vai bem contra o Chapecó? Vai ser um jogo muito difícil? Comenta aqui embaixo, fortalece com o like, se inscreva no canal. Voltaremos a seguir para dar mais notícias. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.